Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e a nossa leitura estará do primeiro versículo, e nós vamos até o versículo 18, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto bíblico: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como o rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporciona de refletirmos, e nós oramos para que o Senhor nos guie de acordo com a sua vontade, para que a gente possa examinar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, sermos confrontados e vivermos conforme a sua vontade. É essa a nossa oração, é isso que nós pedimos, pela graça de Deus oramos. Amém. Pode se assentar, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês, uma ótima noite a todos vocês. É muito bom estar com todo mundo, mais uma vez, onde a gente vai refletir no texto bíblico e ver aquilo que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. Para isso, o nosso título da mensagem de hoje é Quando Deus nos restaura. E a gente vai ver, através dessa história de Elias, essa restauração que Deus fez
para o profeta. Então, a gente vai caminhar nesse relato histórico, nessa narrativa que o autor do primeiro livro de Reis faz, dessa história de quando Elias tem medo, se esconde na caverna, pede a própria morte, Deus aparece através de um sussurro suave, e através de toda essa história, a gente vai examinar aquilo que o Senhor tem para a gente, quando Ele nos restaura. Por isso, olhando a história desse profeta quebrado, desse profeta que no capítulo 19 está tão acuado, está tão desanimado, mal conseguimos entender ou perceber que é o mesmo profeta, é o mesmo homem que um capítulo anterior fez uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia. Na verdade, quando a gente vai para o capítulo 18, parece inclusive que é outro Elias. No capítulo 18, um capítulo anterior, a gente vê Elias confrontando mais de 400 profetas de Baal. No capítulo 18, a gente vê um Elias extremamente seguro de si. Um Elias extremamente confiante do Deus que ele serve. Um Elias confiante de que não existe nenhum Deus além do Senhor. É um Elias que inclusive chega até a zombar dos profetas de Baal. É um Elias que mata a espada 450 homens. É um Elias que aposta a própria cabeça pelo Deus que ele serve. É um Elias que, como a gente vai no 1 Reis 18, um capítulo anterior, no versículo 30, a gente vê Elias até zoando com a cara dos profetas de Baal. Porque se a gente recordar da história, o que está acontecendo? Um rei mau assumiu o trono de Israel, chamado Acabe. E a esposa desse rei mau de Israel, chamada Jezabel, ela é pagã, e ela adora um deus chamado Baal, o deus da fertilidade e da colheita da época. Por isso, o povo sempre caía no pecado de Baal, porque além de Baal representar o próprio desejo sexual, Baal também representava o desejo financeiro. Baal era o deus do patrimônio, Baal era o deus que garantia que a sua colheita ia dar certo, que você ia ficar rico. Baal era o deus da prosperidade da época, junto com os outros deuses. Por isso, quando o povo cai a Baal, significa que eles caem porque não confiam em Deus. Não confiavam que Deus ia suprir no necessário, não confiavam que Deus ia ser o prazer deles, por isso o povo sempre cai para Baal. Porque Baal era esse Deus que prometia a bênção, que prometia que a colheita ia dar certo e que o prazer sempre ia estar na porta. E por causa desse rei mau chamado Acabe, que tem a sua esposa chamada Jezabel, todo o povo começa a ser atraído a adorar esse Deus chamado Baal. Até o momento que Elias, profeta de Deus, fala: basta, vamos fazer uma aposta. Vamos ver quem é o Deus de verdade. Reúne todos os profetas desse Deus chamado Baal, e quando der meio-dia, cada um vai fazer um sacrifício para o seu Deus. O Deus que respondeu o sacrifício com fogo é o Deus verdadeiro, e quem perder vai morrer. Elias era sozinho contra 450 profetas. Elias estava sozinho contra todo um rei, contra todo um reinado. Mas em 1 Reis 18, Elias não sente medo. Elias, na verdade, coloca até água no altar dele, de tanta confiança que ele tinha em Deus. Elias, inclusive, fica falando para os profetas de Baal: será que o Deus de vocês está dormindo? Porque vocês estão cantando, falando, se batendo, e ele não responde? Olha como está no versículo 27 de 1 Reis 18. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: falem mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja fazendo alguma outra coisa, pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja dormindo. Precisa que vocês acordem ele. E eles começavam a se gritar, se cortar, até escorrer sangue. Entraram em transe, tentando essa profecia a esse Deus a Baal, mas não houve voz. Ninguém respondeu e nem atendeu. E aí Elias, não o bastante para provar que Deus é o Deus verdadeiro, ele não só ofereceu um sacrifício, mas ele ainda fez um altar.
O versículo 35 fala que ele colocou até água para provar que Deus era o Deus verdadeiro. E quando Elias ora, cai fogo do céu e consome o holocausto. E o povo diz: só o Senhor é Deus. E então ele mata os 450 profetas de Baal. É uma história maravilhosa. É uma experiência linda. É uma história que circula até os dias de hoje como uma das histórias mais bonitas de como Deus é verdadeiro e de como Elias é um grande profeta. É um Elias que não tem medo dos profetas de Baal. É um Elias que confia em Deus. É um Elias que não é abalado pelas circunstâncias. Mas um capítulo depois, algumas horas depois, tudo isso de repente muda. O Elias, que era extremamente confiante, foge de medo por causa da ordem de uma mulher. O Elias, que antes matava os profetas de Baal, é o Elias que agora fala: eu estou sozinho contra um exército. E essa história de Elias retrata muito sobre a realidade da vida cristã, onde muitas vezes é feita de alto e baixo, aonde nem sempre nós estamos no capítulo 18 com a nossa confiança em dia, com o nosso coração pulsando e vibrando de esperança. Há momentos na vida que a nossa alma parece quebrada, rachada, não porque abandonou a fé, mas porque às vezes a realidade começa a fazer mais barulho do que a voz de Deus. O homem que orava e fazia o céu fechar por 3 anos sem chover, e orava e chovia. O homem que orava e caía fogo do céu. Agora é o homem que foge pela ordem de Jezabel. É o homem que se esconde na caverna com fome, porque se sente sozinho. E essa história vem mostrar para nós muito mais do que Elias, mas mostra principalmente como Deus nos trata. As histórias da Bíblia mostram mais do que como os homens de antigamente eram grandes ou pequenos, mas mostra muito mais de como Deus cuida do nosso coração, de como Deus cuida do seu povo. Depois do capítulo 18, onde Elias mata os 450 profetas de Baal, tem aquela experiência maravilhosa, onde Deus mostra para o povo inteiro que Ele é o Deus verdadeiro. Elias esperava que as coisas fossem mudar. Elias esperava que dali para frente tudo seria novo. Elias esperava que dali para frente Acabe ia se converter, o povo ia se voltar para Deus, o pessoal ia destruir os altares de Baal, e dali para frente ia ser só sucesso. Mas não é isso que acontece. Quando Jezabel escuta a história, ela não se converte. Na verdade, ela endurece o coração e jura que vai matar Elias em menos de um dia. A expectativa frustrada de Elias sobe no seu coração, a ponto de que ele começa a dar muito lugar à tristeza da frustração. A frustração que Elias começa a entrar é uma frustração porque ele esperava que Deus fosse fazer do jeito dele. Elias esperava que as coisas iam acontecer conforme ele imaginou. E quando ele tem essa frustração de que Deus não faz como ele esperava, a casa de Elias cai. O profeta corajoso perde a coragem. O profeta firme fica cambaleado. E ouvindo isso, ele foge para salvar a própria vida, entra num deserto, anda quilômetros nesse deserto, até encontrar um arbusto, e debaixo desse arbusto pedir para morrer. E essa é uma verdade muito forte, de que as nossas expectativas podem nos levar a frustrações, e essas frustrações faz a realidade à nossa volta ser distorcida. A exaustão, o cansaço, a frustração, o zelo começa a virar cegueira. A nossa teologia começa a ficar distante. A gente fica esgotado. E a gente não vê nem mais sentido para viver.
Alguns acreditam que aqui Elias estava passando por depressão, mas isso não é muito aceito, né, no meio mais acadêmico e entre os estudiosos, visto que a depressão faz parte muito mais de um sintoma psicossomático. A depressão é uma doença que afeta o cérebro, ela não é dada por momentos, por sintomas, mas é uma coisa muito mais complexa. Por isso, ler o texto como um Elias que está doente, com depressão, é complicado. Na verdade, Elias muito mais está triste, decepcionado. É como basicamente quando nós perdemos algum ente querido que nós amávamos muito, nós entramos numa tristeza muito profunda, mas não significa que nós estamos com depressão. Na verdade, significa que o nosso cansaço distorce tanto a realidade a ponto de falarmos coisas sem sentido, a ponto de falarmos coisas que nem sequer acreditamos. E acredito que todos nós um dia já passamos por momentos da vida que, por causa da raiva, da tristeza e da decepção, a gente fala ou já falou coisas que a gente nem queria ter falado, que a gente nem acredita nisso. O retrato não é apenas um Elias que está doente com depressão, mas o retrato está muito mais no coração de Elias, que esperava as coisas ser de um jeito e quando não são, ele não quer viver. O retrato está num homem, numa pessoa, que se as coisas não forem do meu jeito, eu não quero viver. Porque para mim, eu só vivo se as coisas estiverem do meu agrado. É quando o zelo se torna cegueira. E ele se torna cegueira, e o mais incrível é que muitas vezes quando nós estamos cansados, quando nós estamos exaustos, quando nós estamos frustrados, não é de bronca que precisamos, não é de repreensão que precisamos, não é de análises espirituais profundas e nem de uma teologia robusta, mas o que Elias precisava era de pão e descanso. Por isso, o método de Deus não é castigar Elias, muito menos corrigi-lo. Deus, ele não trata o nosso coração destruindo ele. Mas o método de Deus é falar para Elias: Elias, se levanta e coma. Porque eu sei que você está frustrado, eu sei que você está cansado, eu sei que você está falando um monte de besteira. Mas só come um pão, toma uma água, descansa e levanta, cara. E muitas vezes é isso que nós precisamos na nossa jornada. A graça de Deus nem sempre vem com experiências sobrenaturais. Às vezes a graça de Deus vem com uma comida e uma noite de sono bem dormida. A graça de Deus muitas vezes vem na necessidade dele falar: cara, o que você precisa é descansar. E saber que eu estou no controle das histórias. Por isso, em primeiro lugar, o que a gente pode ver nessa história é quando todo esse zelo de Elias vira uma cegueira. Quando Deus vai falar com Elias, Elias responde: Deus, eu sou muito zeloso, eu tenho feito tudo certo. E sim, Elias tem zelo, mas esse zelo virou uma lente distorcida. Ele confunde fidelidade com solidão, missão com um peso insuportável que ele não quer mais seguir. O zelo de Elias faz ele ficar cego ao que Deus está fazendo, e todo esse zelo, em vez de levar Elias mais perto de Deus, faz na verdade Elias fugir do Senhor. Esse zelo, em vez de fazer Elias ficar conectado com Deus, faz Elias falar: Deus, eu não quero mais viver, já basta, Senhor, porque eu não sou melhor que os meus pais. Por isso, sim, em primeiro lugar, essa história nos mostra como o zelo pode virar cegueira por causa das nossas frustrações e porque muitas vezes queremos que Deus faça das nossas maneiras. Em segundo lugar, Deus nos trata e nos restaura mesmo quando o fogo não resolve mais. E é muito legal o jeito que Deus está trabalhando nessa história, porque no capítulo 18, Deus trabalha com Elias através do fogo. É através do fogo que cai no altar que Elias sente que Deus existe, que Elias sente que o sacrifício dele foi aceito. Mas no capítulo 19,
Quando Elias está na caverna, no Monte Horebe, e Deus aparece no meio do fogo, ele sabe que Deus não está no fogo. Deus está mostrando para Elias que nem sempre ele vai estar nos momentos extraordinários, que ele não se resume aos momentos sobrenaturais. Deus manda um vento forte, mas não está nele. Deus manda um terremoto, mas não está nele. Deus manda um fogo, mas não está nele. E o que Deus está falando para Elias? Deus está falando assim: Elias, você acha que eu vou agir todas as vezes como eu agi no capítulo 18, mas eu não vou. Não vai ser sempre que o nosso relacionamento vai ser baseado em manifestações dramáticas, extraordinárias. Ele imaginava que o fogo do capítulo 18 iria continuar queimando no capítulo 19 e em diante, mas Deus está ensinando algo decisivo para Elias. A forma como ele se manifestou ontem não determina a forma como ele vai se manifestar hoje e nem amanhã. Deus está falando que ele não está preso no extraordinário e que a presença de Deus não é sinônimo de espetáculo. E nem sempre a presença de Deus vai significar momentos sobrenaturais e incríveis. Porque é depois do fogo, quando Deus vem com uma voz do hebraico original, fala fina, quase que em silêncio, os tradutores colocam como sussurrando, que é quando Elias percebe que Deus está lá. Deus nem sempre vai responder a gente, se manifestar para a gente e ter o relacionamento com a gente da maneira que esperamos ou da maneira extraordinária que a gente queria. Na verdade, na maioria das vezes é através da voz real, do sussurro, do suave, do sutil, do pão que Ele nos dá e do descanso que Ele nos tem dado. Mostra que Deus não precisa gritar e nem fazer nada extraordinário para restaurar um homem que está quebrado. Deus não precisa de espetáculos para construir e para restaurar os nossos corações. Tudo que Ele precisa é ser ouvido por nós. E a maior beleza que eu vejo nesse texto é que a voz suave de Deus é mais poderosa que o fogo. O sussurro de Deus é mais poderoso do que qualquer terremoto. A voz calma de Deus é mais poderosa do que qualquer vento forte. Porque é quando Elias escuta essa voz que ele, não por medo, mas por reverência, entende que o Senhor está lá e cobre o rosto. Porque o homem que antes encontrava e queria pedir a morte, ao ter contato com Deus, ele encontra a vida. Não no espetáculo, mas na presença. Elias não foi restaurado quando Deus mandou fogo lá naquele sacrifício no meio de toda a multidão, fazendo o espetáculo, mas Elias foi restaurado quando não estava com ninguém, quando ele estava sozinho, querendo morrer, mas tem um encontro com a presença de Deus. Por isso que a gente precisa não são os espetáculos e o poder do Senhor, o que a gente precisa é a presença dEle com a gente, é a presença de Deus que nos restaura. E em terceiro e último lugar, essa presença que nos restaura, nos tira a cegueira, redireciona o nosso foco. Elias, ele ora e responde 2 vezes a mesma coisa para o Senhor. No versículo 10 e no versículo 14 do capítulo 19, Elias ele dá a mesma resposta para quando Deus pergunta o que ele estava fazendo naquela caverna. E a resposta de Elias é: eu estou nessa caverna porque eu tenho sido muito zeloso. E diferente de mim, os israelitas abandonaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas, e só sobrou eu. E eu que sobrei, estão tentando me tirar a vida. O que está por trás dessa resposta de Elias a Deus? O que Elias está querendo dizer para Deus? Elias está tentando falar para Deus que, Senhor, a sua missão depende de mim. Para que as coisas aconteçam, eu tenho que estar vivo. Então, por isso que eu estou escondido aqui na caverna. Porque todo mundo te abandonou, só sobrou eu, só eu que te adoro.
Sou eu que sou seu servo. Sou eu que faço as coisas do jeito certo. Sou eu que sou zeloso. Só sobrou eu. E como só sobrou eu e estão tentando me matar, eu tenho que ficar vivo. Porque se eu morrer, já era. Se Jezabel me pegar, acabou tudo. O que Elias está falando para Deus é que a missão de Deus depende dele. Elias está querendo dizer que se ele não ficar vivo, acabou Israel. Por trás da resposta de Elias está um homem que acha que é insubstituível e totalmente necessário para que Deus faça a obra. E Deus responde de uma maneira muito diferente. Como se Deus falasse: Elias, espera aí. Calma. Você não é o único, cara. A minha missão não depende de você. Você não é o cara. E aí, Deus ele dá 3 comissionamentos para provar que Elias não é o único, que a missão não depende de Elias. Primeiro você vai ungir Azael. Depois você vai ungir Jeú. E depois você vai ungir Eliseu. Essa frase destrói toda aquela narrativa desesperada, onde Elias é o único. Ele falou: você não é o único, cara. Eu ainda tenho 3 homens, que através deles eu vou fazer a minha obra. E aí Deus fala: e não só esses 3. Mas como ele falou no versículo 18, eu preservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Não são 7, não são 70, não são 3. Elias não está sozinho. Enquanto Elias diz: eu só fiquei eu, Deus dizia: há milhares, Elias. O profeta não via. Elias achava que era o único, que estava sozinho. Isso mostra que quando nós estamos cansados, a nossa visão fica tão distorcida que a gente pode pensar que tudo depende de nós. Ele achava que se ele ficasse na caverna era o único jeito da obra de Deus continuar, porque depende dele a obra de Deus. Mas o golpe final contra Elias, que disfarçava o orgulho no desespero, é que a obra é de Deus e não de nenhum profeta. O futuro é de Deus e não dos seus servos. A preservação do povo de Deus vem do Senhor e não da liderança. Elias ele é restaurado não só nas suas emoções, mas na sua lógica. Deus está ensinando para Elias que ele governa a história, mesmo quando o maior dos profetas está quebrado. Deus está mostrando que ele vai continuar com a sua vontade, porque nós não somos insubstituíveis e nós não somos os únicos. E eu quero concluir dizendo que essa história nos aponta para o profeta perfeito. A história do Elias imperfeito nos mostra a história de que não existe homem, não existe mulher perfeitos para fazer a obra de Deus. Elias foge ao deserto, mas existe um profeta que foi diferente de Elias. Enquanto Elias fugia ao deserto, Cristo, após ser batizado, foi aquele que enfrentou o deserto, não ficando 40 dias sem comer, procurando uma caverna para se esconder, mas 40 dias vencendo o diabo. Enquanto Elias pede a sua morte, porque as coisas não estão acontecendo do jeito dele, Cristo é aquele que se entregou à morte para que as coisas acontecessem de acordo da vontade do Pai. Elias é aquele que se aquieta e se transforma com a voz suave, e Cristo é a palavra encarnada de Deus. Elias achou que estava sozinho, quando Deus ainda tinha 7.003 homens, do qual ele continuaria a história. Cristo foi aquele que realmente ficou abandonado e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas mesmo assim, não descumpriu a sua missão. Enquanto Elias mostra a nossa humanidade, a nossa suscetibilidade ao fracasso,
Enquanto Elias é essa figura de que todo ser humano se frustra, erra, se magoa, luta contra o orgulho, luta contra os seus pecados íntimos, Cristo é aquele que cumpre a missão e encarna tudo aquilo que nós somos incapazes. É esse Cristo capaz de restaurar irmãos e irmãs que se sentem cansadas, pastores que se sentem com vontade de desistir, servos que estão com a visão distorcida, profetas que se sentem quebrados. É esse Cristo que é o bom pastor e prometeu que estaria conosco até o último dia. Por isso esse texto nos mostrou algumas realidades inabaláveis. Primeira verdade que esse texto nos mostrou, e eu estou concluindo, em primeiro lugar, vitórias espirituais não nos blindam contra quedas emocionais. A vitória que Elias teve no capítulo 18 não blindou ele de sentir vontade de morrer no capítulo 19. Manifestações extraordinárias de Deus não nos blindam contra os nossos pecados e a nossa questão de sermos suscetíveis a cair. Não, a gente continua falho. E até a morte seremos humanos falhos. Em segundo lugar, antes de Deus querer restaurar o nosso espiritual, a nossa teologia, primeiro Ele vai restaurar o nosso corpo. Antes de Deus mostrar que Elias não estava sozinho e que Elias estava errado e sendo orgulhoso, achando que era o único vivo e que a missão dependia dele, Deus dá comida e água para o profeta. Deus quer restaurar antes a nossa saúde do que a nossa teologia. Não adianta a gente ter a teologia robusta se a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos, o jeito que a gente se enxerga, o jeito que a gente enxerga os outros está quebrado. Não adianta a gente ter a teologia robusta se a gente não consegue dormir, se a gente tem estado doente, não adianta. E a prova disso é que eu duvido alguém sentir vontade de orar quando está morrendo de dor de cabeça e enxaqueca. Não existe. É muito pior. É muito melhor orar quando está tudo bem, quando você está com a saúde boa. Porque nós somos um só. E Deus não quer e nem se preocupa só com lados espirituais, como se essas coisas existissem, mas Deus se preocupa com a gente como um ser humano completo, que precisa de saúde, que precisa de cura e precisa de restauração. E o Deus que nos restaura não quer só a nossa teologia, a nossa percepção bíblica, mas Ele quer a maneira que a gente se enxerga, a maneira que a gente enxerga os outros, como a gente está lidando com os nossos pecados, com os nossos medos, com as nossas frustrações. Antes de Deus querer revelar o que significa o Apocalipse, Ele quer revelar que está no controle da história e a gente precisa confiar nele. Por isso, eu peço para você ficar de pé, para a gente orar junto, para você orar por mim, para orar por você nesse momento. Que essa história de Elias nos mostra que Deus cuida dos seus servos, que Deus restaura o seu povo, que mesmo quando a gente faz pedidos absurdos e a gente nem sabe o que a gente está falando, Deus tem misericórdia da gente. Que mesmo quando o nosso orgulho nos cega e o nosso zelo distorce a maneira que a gente está vendo o mundo, o propósito de Deus é restaurar a nossa visão, é restaurar como temos enxergado a missão, é restaurar como temos enxergado os outros. E o que Deus fala para Elias é o que Deus fala para você e eu. Você não está sozinha, você não está sozinho, nós estamos juntos em missão. Nós não somos os únicos zelosos, nós não somos os únicos crentes, nós não somos os únicos que Deus vai usar para a sua missão, porque Deus não está subordinado ao homem, à mulher, à liderança, à estrutura. Deus é um Deus soberano e poderoso, e Ele vai fazer a sua vontade independente dos homens ou das mulheres. Por isso nós não devemos olhar para o lado ou para o nosso exterior, porque a nossa frustração e nossas decepções afeta a maneira que a gente enxerga as coisas, fazendo a gente enxergar as coisas de maneira errada. Por isso a gente não deve olhar nem para o que a gente acha, nem pelas coisas erradas, mas devemos olhar para a voz suave que Deus tem falado para a gente. Devemos olhar, devemos escutar o sussurro que Deus tem dado nos nossos corações e buscar a presença dEle, porque é essa presença que vai nos restaurar para sermos os
servos deles na missão que Deus está fazendo. Feche seus olhos, ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de reflexão que o Senhor nos proporcionou. Nós oramos, Pai, para que o Senhor perdoe as nossas falhas, porque em muito nos enquadramos nessa história de Elias. Uma história onde, quando Deus está no extraordinário, nós estamos nos sentindo extraordinário. Mas quando Deus está no simples, quando Deus se cala, quando as situações não acontecem como a gente espera, a gente se frustra, a gente se decepciona. E muitas vezes o nosso zelo, o nosso conhecimento, as experiências que já tivemos com Deus, nos leva a uma cegueira, nos leva a uma visão da realidade distorcida como Elias teve. Um profeta que já fez tantos milagres, que ressuscitou mortos, que fez fogo cair do céu pela oração, que impediu chuva, agora é um profeta que está com uma visão totalmente distorcida sobre Deus e sobre si próprio. E nós não somos diferentes. Mas que através dessa grande história o Senhor venha nos ajudar, Pai. Nos ajudar ao nosso coração vencer todo o nosso ego e o nosso orgulho de querer as coisas do nosso jeito. Não nos deixe, Pai, nos perdermos no nosso próprio conhecimento ou experiência. Não nos deixe imaginar que as experiências passadas vão nos blindar para o futuro. Porque o sobrenatural e as experiências milagrosas de Deus não mudaram nem impediram Elias de sentir o que sentiu e fazer o que fez. Por isso a nossa oração é mais do que o Senhor se mover no extraordinário nas nossas vidas. Mas a nossa oração é que Cristo possa transformar os nossos corações, tirar o ego, tirar o zelo que faz a gente ficar cego, tirar o orgulho que faz pensarmos sermos os únicos, tirar a visão distorcida onde nós estamos certos e só sobrou a gente, tirar a miopia de que Deus depende da gente para fazer a sua obra, tirar a visão cega de que Deus precisa de nós e de que nós somos alguma coisa, mas dar-nos a humildade verdadeira e a noção de que existe um Deus soberano sobre o mundo, e que a sua missão vai ser perpétua e vai permanecer. Isso está acima de homens, de mulheres, de decisões e de qualquer acontecimento, porque é o Senhor que direciona a história. Elias não estava sozinho, ainda havia 7.000 e mais 3 para serem ungidos. Por isso eu creio que nós também, a sua igreja nunca estará sozinha, porque ela não segue a homens e nem depende de homens, mas segue ao Deus verdadeiro que está em missão. Segue ao Deus, ao Cristo Jesus, que morreu por sua igreja e ressuscitou, e estará conosco até a consumação dos séculos, e enquanto estivermos contigo, nem o inferno prevalecerá contra o avanço do seu reino. Por isso que a nossa coragem não esteja baseada no nosso ego, no nosso orgulho, nas nossas experiências, em quem somos ou no que o Senhor fez, mas que esteja baseado a nossa segurança em quem o Senhor é, no sussurro que o Senhor faz, no ordinário, no comum, no natural, que mesmo nessas coisas nós possamos enxergar Deus e a sua presença em nós, nos renovando, nos restaurando, nos perdoando, nos alimentando, nos curando, para que a gente continue com a sua missão, para que a caverna não nos defina, mas que seja apenas um tempo de passagem, onde vamos experimentar mais uma vez o cuidado de Deus sobre nós. É isso que oramos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.